A disciplina pode ser exatamente o que está destruindo a sua saúde feminina. E nesse vídeo eu vou te explicar por quê. Por que que isso pode estar acontecendo? Por que que a disciplina ela foi feita muito para os homens e não para as mulheres? Especialmente se você é uma pessoa altamente sensível. Eu vou contar não só na teoria, né, na pesquisa que eu fiz dessa palavra também, mas principalmente na minha experiência, sendo uma mulher altamente sensível e tendo o meu corpo e o meu sistema nervoso colapsado, porque eu fui esse perfeito exemplo de uma mulher disciplinada. E ao invés de eu atingir os meus objetivos, essa disciplina só me afastava cada vez mais de onde eu queria chegar. Olá, amada, seja muito bem-vinda a esse canal. O meu nome é Nayara Oliveira, eu sou aromaterapeuta integrativa e aqui nesse canal eu falo sobre mulheres altamente sensíveis, sobre viver um estilo de vida mais saudável, mais conectado com o seu feminino e com mais bem-estar. E eu uno muito a espiritualidade e consciência para viver essa vida mais leve e próspera, inclusive. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já ativa também o sininho para você não perder nenhum vídeo como esse. Então, eu vou começar falando sobre uma pesquisa que eu fiz da palavra disciplina, porque eu fiz isso com a palavra trabalho e eu não tinha me ligado, né, sobre fazer essas pesquisas do nome que tem tanto significado, gente. Às vezes a gente só tá repetindo ali uma palavra, mas a gente não sabe o peso que essa palavra carrega. Por exemplo, o trabalho tinha essa conotação de ser algo duro, né? De ter essa ideia de esforço. E não é à toa que a gente vê muitas pessoas vivendo essa forma de trabalhar, né, como algo pesado mesmo, algo que, você só faz para pagar as contas. E eu, Nayara, não acredito nessa realidade. Eu acredito que é importante sim a gente trabalhar, mas no sentido mais de você desempenhar a sua missão, ajudar as pessoas, servir de uma forma de ajudar mesmo, né, de você descobrir os seus dons, talentos e os seus potenciais para que você possa ajudar outra pessoa que não conseguiu chegar no caminho que você chegou, né? Por exemplo, nas mentorias. Por que eu gosto tanto dessas mentorias? Porque você ensina o que você aprendeu. Por exemplo, se eu fosse ensinar alguém a não ter disciplina, se eu fosse dar uma mentoria sobre não ter disciplina e sim sobre ter autodevoção, que é outra palavrinha que eu vou conversar hoje com vocês e que eu adotei para minha realidade e eu prefiro muito mais viver dessa forma hoje, tá? Com a autodevoção. Então, eu, por ter passado por essa jornada, poderia ajudar alguém que está confusa agora, que já tentou de tudo, que já teve muita disciplina, que já fez e mesmo assim não sai do lugar e não consegue ter resultados. Por que eu consigo ajudar essa pessoa? Porque eu já estive nesse lugar. Eu já fui essa mulher que eu não conseguia sair do lugar e que eu estava muito frustrada porque eu fazia tudo certo, mas eu não tinha os resultados que eu queria. E especialmente nesse mundo fitness, né? Eu tive na minha adolescência muito inserida no mundo fitness, de você comer saudável, de você treinar, de você... Não era o bem-estar que se fala hoje de uma forma mais integral e que também não tá lá essas coisas todas, tá? Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso aqui no canal para vocês. Mas lá naquela época do fitness, visava muito o corpo, né? Tirava, e ali se você fizer exercício físico, você vai melhorar a sua saúde mental, ok. Mas não era com tanto foco na saúde mental. Era um foco mais em um corpo ideal. Então, um percentual de gordura, a famosa barriga chapada, que, meu Deus, eu tive gente assim, ó. Eu fiz de tudo para ter a barriga chapada. Tudo. E eu descobri que o meu biotipo não é de barriga chapada. E as estratégias que eu estava tentando fazer ali, né, as estratégias de disciplina, de ir para academia, eu ia de segunda a sábado para academia, para vocês terem noção, e isso só fritou o meu sistema nervoso, tá?
e deixou o meu corpo num estado de estresse crônico. E eu só fui me dar conta disso muito tempo depois, tá? Então, assim, são essas coisinhas que eu quero falar hoje com vocês. Então, o fitness, a era fitness dessa época, que frisava muito essa disciplina, acorde cedo, faça isso, babá. Eu fazia tudo, gente. Eu fazia tudo, tá? Mas só me levou para o outro lado das minhas conquistas. Me distanciava cada vez mais das minhas conquistas. Então, eu fui aqui pesquisar sobre disciplina. E refere-se ao cumprimento de regras e normas. E eu quero que vocês se atentem muito nisso, tá? A capacidade de manter o foco e a consistência, ok, para atingir um objetivo, ou a um ramo específico do conhecimento, por exemplo, disciplina de matemática, né? Isso aí a gente sabe. Só que eu quero me antenar aqui e que vocês prestem atenção nessa questão das regras e regulamentos, que é uma coisa muito institucional. Refere-se ao conjunto de normas, regulamentos e à obediência exigida em organizações e instituições civis ou militares para manter a boa ordem. É a observância estrita de regulamentos que garantem um bom funcionamento de grupos. Eu concordo com essa questão da ordem, mas a gente precisa entender que isso não serve para todo mundo, que as pessoas, elas são diferentes, especialmente as mulheres dos homens. O nosso funcionamento feminino, o nosso corpo feminino, ele é baseado num estado de segurança e prazer. As mulheres, basicamente resumindo, as mulheres, elas florescem e elas conseguem alcançar mais objetivos quando elas se sentem seguras e felizes. Já os homens, porque eles têm uma testosterona, né, que é esse hormônio abençoado deles, que ajudam eles a terem mais ordem, disciplina, força, atenção, motivação, né? Ajuda a testosterona, dá esse vai, faz, performance e não sei o que, e acorda de 5 da manhã, né? Aquela coisa assim, vai, todo mundo acordando. Isso é muito militar, né? E a gente vê que esse é um ambiente extremamente masculino. E o que é que aconteceu? Essa ordem, dessa regra, dessa rotina, né, que é esse perfeito exemplo do que deveria ser, foi instalado para todo mundo, né? Então, assim, se você quiser ter disciplina, a receita é essa, só que foi uma receita baseada principalmente no modelo masculino. E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu comecei a perceber que o meu corpo feminino estava adoecendo com esse modelo masculino, porque ele não foi feito para mim, especialmente como uma mulher altamente sensível, onde o meu sistema nervoso, ele reage mais a coisas rígidas e coisas que são mais performáticas ou de alta produtividade, sabe? Rápidas. Meu sistema nervoso, ele não se adapta bem a esse ritmo. Então, ele fica desregulado. E se ele desregula tudo no meu organismo, tá? Então, eu comecei a perceber isso na minha vivência, sendo uma mulher. Porque essa disciplina, ela não respeita o seu ritmo cíclico, ou seja, sua fase menstrual, sua fase ovulatória, sua fase pré-menstrual, principalmente, que são as principais, a pré-menstrual e a menstrual, porque a gente fica num ritmo mais lento, nós ficamos mais introspectivas e a gente não tem essa energia toda para alta performance e alta produtividade e acordar às 5 da manhã no maior pique, sendo que os nossos hormônios, eles estão lá nos pés, né? Então, essa disciplina, ela não considera os nossos hormônios, os nossos ciclos, a nossa biologia feminina, que precisa de segurança e prazer e não de estado de alerta o tempo inteiro. Ela não considera a nossa fase de vida. Você é mãe? Você é uma jovem? Como é que tá a sua vida agora? Não, simplesmente dita que você tem que fazer assim para você alcançar resultados.
Então, não é de se admirar que hoje em dia a gente tem um grande número de mulheres sobrecarregadas e exaustas, porque são essas mulheres, principalmente no mercado de trabalho, que estão tentando ainda viver nessa disciplina. E não é à toa que muitas chegam e falam: nossa, mas eu faço tudo certo, e ainda continuo estagnada. Primeiro, essa é a resposta, porque você está fazendo do jeito errado para o seu corpo e biologia feminina. Segundo, seu sistema nervoso está fritado. E se o seu sistema nervoso está nesse estado de desregulação, provavelmente agindo em estado de luta e fuga, que é esse estado de alerta constante, né? Que é esse, você tem que fazer, bora, vai, faz, você não pode parar. Ele tá rodando nesse sistema, né? Então, ele não vai conseguir descansar. Ele não vai conseguir avançar. Ele não vai se sentir seguro para florescer. Ele só vai estar funcionando para que você sobreviva, como se você estivesse correndo de um leão, de um tigre. Ele não vai priorizar a prosperidade, ele não vai priorizar a alegria, ele não vai priorizar o bem-estar. Ele vai priorizar a sua sobrevivência. No momento em que você troca esse ritmo da disciplina pela autodevoção, você faz uma rotina e você começa a viver um estilo de vida que proporciona segurança e prazer para o seu corpo. Uma manhã que regula os seus hormônios, que regula suas emoções consequentemente, e que lhe deixa mais preparada para você atender às demandas do seu dia. Então você acorda com calma, você toma o seu café com calma, você faz as suas conexões, recebe insights e ideias para o seu dia. Você movimenta o seu corpo para regular o seu corpo e não para chegar num corpo ideal. E não maltratando o seu corpo ali porque você não está conseguindo perder uma gordura localizada, sendo que você não consegue perder essa gordura por causa do seu sistema nervoso, por causa desse ritmo que você está tentando seguir. Esse ritmo disciplinada, né? E se você mudar um pouquinho isso e relaxar o seu corpo e mandar comandos de que ele está seguro, essa gordura vai desaparecer muito mais rápido do que anos que você tentou lutar contra ela. Porque o seu corpo feminino, ele não funciona dessa forma. Ele não quer guerra, ele quer paz. Mas nesse momento da sua vida, você está vivendo em guerra com ele. Você está maltratando ele, você está sofrendo. E não é sobre isso. A indústria fitness, ela falou que quanto mais você fizer, por exemplo, quanto mais você correr numa esteira fazendo o famoso HIIT, mais você vai perder porque o seu corpo vai estar ali queimando gordura. E por um momento ele até pode funcionar, mas o seu corpo vai ficar preso nesse modo de luta e fuga. Porque se você está correndo nessa velocidade, quer dizer que você está correndo de algum perigo. O nosso corpo ele foi programado para isso. Especialmente se você fizer em uma fase onde as suas emoções e o seu sistema nervoso estão mais sensíveis, que é no caso da pré-menstruação e menstruação. Aí é que seu corpo vai falar: meu Deus do céu, a gente tá correndo de alguma coisa aconteceu e a gente tem que se salvar. Então ele vai ficar ali rodando esse CDzinho na sua cabeça. E você vai ficar cada vez mais reativa, cada vez mais irritada, cada vez mais exausta, cada vez mais inchada, cada vez mais com gordura visceral, cada vez mais com a pele inflamada. Porque o seu corpo vai mostrar para você que tem alguma coisa errada. Se você já está com esses sintomas, é porque já está alguma coisa errada, é porque essa disciplina não está lhe fazendo bem. Está lhe fazendo muito mal. Então, quando você troca essa disciplina masculina por uma autodevoção ou por uma disciplina que seja mais feminina, ou seja, tirar essas regras rígidas, continuar assim com a constância, continuar assim com foco, porque é importante para você alcançar os seus objetivos, mas no seu ritmo.
de acordo com a sua biologia feminina. Mulheres não são versões reduzidas de homem. Mulheres não são homens em corpos femininos. Mulheres são mulheres com biologia feminina, com hormônios, com menstruação, né? Então a gente funciona dessa forma. O nosso maior hormônio que a gente se guia é a ocitocina, que é quando tem o pico, né, desse hormônio quando a mulher tem um filho. Então é o hormônio do prazer, é o hormônio da criação. Se você tem um filho, você acabou de criar uma vida. E tem-se na filosofia espiritual, né, que é como Deus, a deusa se sente criando a vida. Porque é só pensar, é igual. Você também está criando uma vida. Quando eu estou num processo criativo e que eu crio um projeto e que eu vejo esse projeto materializando, eu sinto muito prazer. Eu fico muito feliz. Então é basicamente a mesma coisa, né? Então a gente precisa se guiar por esse hormônio. A rotina feminina, ela não pode ser rígida, ela não pode ser chata, ela não pode ser massacrante e de esforço constante. Ela precisa ser prazerosa. E prazer não é só carnal, não é só em relação à relação sexual. Não. É muito além disso. É sobre principalmente presença. Estar em estado de presença. Quanto mais você vive a vida, mais prazer você tem pela vida. Quanto menos você vive em estado de presença, mais no automático você vai estar. Mais irritada e desconectada de si e do seu entorno você vai estar. E mais irritada e mais em estado de sobrevivência e mais sem propósito e sem sentido, você vai se sentir e a sua vida vai se tornar. Então, fazer essa troca tão simples, mas tão poderosa da disciplina pela autodevoção, talvez seja uma das maiores chaves que você pode virar na sua vida e que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu era o perfeito exemplo da mulher disciplinada. Eu queria fazer de tudo para alcançar o meu corpo dos sonhos, a minha tão sonhada barriga chapada, a barriga negativa, né, que se falava na época. E primeiro, eu sempre tive muito quadril, então eu sempre acumulei mais gordura nessa região. E eu não tenho esse biotipo de mulher magra. Eu tenho um biotipo de uma mulher mais volumosa. E eu queria, porque queria ser essa mulher fina, que na época tava muito na moda, né? Essa mulher bem magra, corpo de modelo e também barriga chapada. Então eu me matava literalmente na academia. Ficava de segunda a sábado e às vezes ia domingo também para academia para poder construir músculo, emagrecer, fazia HIIT, fazia muito aeróbico. E também eu tinha uma alimentação super restritiva, tudo com acompanhamento nutricional. Já fiz também acompanhamento com uma nutróloga, que também na época eu fiquei muito intoxicada com essa alimentação. Então, nada disso era para o meu corpo. Por mais que tivesse orientação de profissionais, não cabia para o meu corpo, não cabia para mim. E talvez se eu tivesse o autoconhecimento que eu tenho hoje naquela época, o meu corpo não teria passado pelo que ele passou. Mas eu também sei que foi necessário para que eu aprendesse que isso não faz sentido para mim e talvez não esteja fazendo sentido para você também. E muito provavelmente não está, se você for uma mulher. Se tem homens também que não se identificam com esse modelo de vida, gente, que é muito danoso e que é muito sufocante, eu diria. Tem muitos homens também que já não se identificam com esse modelo de alta produtividade e de, meu Deus, você tem que viver para trabalhar, sabe? Então, se tem homens que têm hormônios que deixam eles mais preparados e resistentes para viverem nesse ritmo, imagina você que é mulher e que você tem uma biologia e um sistema de funcionamento totalmente diferente. Então, reflita sobre isso, porque eu passei anos
acho que desde os meus 14 anos, e hoje eu tenho 27, até os meus 24, acho que eu passei 10, 11 anos aí nessa disciplina. E por volta dessa idade, eu comecei a perceber que o meu corpo, ele ficou preso num estado de estresse crônico. E não foi só isso também, foram nos meus estudos, foi no meu trabalho, porque eu também estive em uma escola que incentivava muito você estudar muito. Ou seja, eu também tive que ser disciplinada nos meus estudos. E era um alto volume de estudo, de conhecimento, de informações que eu tive que adquirir nessa época, só para eu ser a número 1, ou então para eu passar em um determinado curso que eu nem queria. Naquela época, minha escola incentivava muito você a estudar para direito, engenharia, medicina, e eu queria saber o quê? Design de moda, que foi o que eu me formei. E foi incrível essa faculdade para mim. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu tinha que estudar, mas eu amava fazer aquilo. Eu não tinha que estudar coisas que não faziam sentido para mim, mas que eu precisava estudar e que eu precisava tirar notas altas. E que eu precisava ser a número 1. E que eu precisava tirar nota 10. Sabe? Então, toda a minha adolescência, principalmente o início da minha vida adulta, foi marcado por essa disciplina. E só um pouco depois ali dos meus 23, 24, depois que eu morei em São Paulo e que eu vivi na pele o estado de sobrevivência, que eu cansei. E eu comecei a falar, tá tudo errado. Como que eu sempre fiz tudo certo? Como que eu sempre fui essa mulher disciplinada, mas ainda não consegui conquistar a minha felicidade, chegar nessa famosa felicidade? E eu só fui começar a entender o que é felicidade de verdade quando eu entrei na espiritualidade, quando eu comecei a me aprofundar na espiritualidade, quando eu comecei a viver mais momentos em presença, quando eu comecei a desacelerar, quando eu comecei a encontrar o meu próprio ritmo e trocar toda essa disciplina, todo esse esforço, toda essa luta por descanso, por paz, por presença, por desaceleração, por conexões verdadeiras e genuínas, por autodevoção. Eu comecei a deixar de ir para a academia em busca de um corpo perfeito e comecei a pensar na minha saúde. E comecei a pensar em construir músculo para ficar mais forte, mais saudável, para diminuir a gordura, porque o meu corpo estava inflamado. Para começar a movimentar o meu corpo, porque eu amo o meu corpo e sem ele eu não seria nada, sem ele eu não faria nada do que eu faço. Eu comecei a cuidar mais da minha pele porque ela estava cheia de acne, de inflamação, e isso doía, baixava minha autoestima, né? Tudo bem, mexia com a minha imagem, obviamente mexia com a minha imagem, mas eu estava cansada de ver o meu corpo em guerra. Eu estava cansada e triste de estar machucando o meu corpo. Então eu comecei a amar muito ele, a agradecer por tudo que ele passou, por tudo que ele fez por mim até aqui. Comecei a me alimentar para me curar. Comecei a me alimentar para desinflamar o meu organismo. Comecei a me alimentar para ficar mais forte. Comecei a me alimentar para regular os meus hormônios. Comecei a usar a alimentação como medicina e não como válvula de escape. Comecei a usar os exercícios como medicina e não como uma ferramenta para alcançar corpo XYZ. Comecei a estudar para me entender, para me curar e não para passar num vestibular ou tirar a nota mais alta. Comecei a estudar para também ajudar outras pessoas a não precisarem passar pelo que eu passei de forma tão dolorosa, porque eu sofri muito vendo meu corpo em colapso, né? Então comecei a me especializar em tudo isso
os óleos essenciais, através da aromaterapia, que me ajudou muito também no meu emocional. Comecei a mudar completamente a minha forma de viver, o meu estilo de vida. Comecei a me entender mais, a buscar mais sobre a minha biologia feminina, sobre como eu, como mulher, funciono. Os meus ciclos, os meus hormônios, a minha psique feminina, que é totalmente diferente da masculina. E como eu, Nayara, quero viver. Como essa vida faz sentido para mim, o que eu quero e não o que a sociedade falou que eu preciso querer ou fazer. E eu comecei a co-criar tudo isso. Saí dessa cidade que me deixava em estado de alerta o tempo inteiro, que era literalmente uma selva de pedra e que não fazia mais sentido para mim, embora eu tenha escolhido ir para lá, eu escolhi ir para lá, eu escolhi morar lá, eu escolhi tudo aquilo. Só que eu comecei a perceber que aquilo não fazia parte do que eu, na minha essência, queria. Fazia parte do que eu queria construir de forma social, de como eu queria me mostrar para o mundo. Uma mulher forte, independente, que pode tudo. Eu ainda sou essa mulher, mas eu não preciso provar isso para ninguém. Eu só preciso ser. Ser de acordo com o que faz sentido para mim. Então, eu também decidi me mudar. Mudar totalmente a cidade que eu morava e ir para uma cidade que faz mais sentido com quem eu sou. Onde eu posso ter esse estilo de vida mais leve. Onde eu posso acordar com mais calma. Onde eu posso fazer as minhas coisas com mais sentido e propósito. Onde eu posso estar aqui falando sobre a minha experiência com você. Eu tive que agir também. Só que hoje eu ajo muito mais por amor próprio, por amor à vida, amor ao que eu faço, amor às pessoas que eu quero ajudar e ensinar, que eu quero melhorar a vida dessas pessoas, assim como eu melhorei e transformei a minha vida. Então, quando você pega essa autodevoção e você faz tudo por autodevoção, porque você se ama, porque você é devota a si, ao seu corpo, ao seu ritmo, ao que você recebe, ao que você se conecta e a como você quer transbordar essa sua essência para o mundo, tudo fica mais leve e mais prazeroso. Então, a partir de hoje, eu te incentivo, pare de agir com disciplina. Nem que seja uma semana, um mês, só para testar, para você ver como a sua vida vai se transformar, como tudo vai ficar mais leve, como tudo vai deixar de ser pesado, como você vai começar a ter resultados na sua vida, porque automaticamente você vai começar a regular o seu sistema nervoso. E acredite em mim, o seu sistema nervoso é a base de tudo na sua vida. É a base de tudo que você constrói, de como você vive, de como você manifesta uma nova realidade. Porque dita todos os seus comportamentos e a base da lei da atração é pensamentos, sentimentos e comportamentos. Não adianta você pensar, você sentir, se você não age para alcançar esses objetivos. Eu tive que mudar muita coisa, eu tive que agir em prol do que eu queria viver. Eu tive que mudar de cidade, eu tive que começar uma nova rotina. Eu tive que agir. Mas você só consegue agir com mais coerência e alinhamento quando você se regula por dentro, porque aí você tem mais clareza, inclusive, de quem você é, de onde você quer chegar, de como você vai agir. Se você tá toda bagunçada por dentro, se você tá perdida, confusa, com os hormônios todos desregulados, você não vai ter clareza. Você não vai conseguir decidir. E a decisão, gente, é algo extremamente essencial para tudo acontecer. Porque só você pode decidir a vida que você quer ter, a realidade que você quer criar. Então hoje, faça essa substituição. Troque essa palavra, ou nem precisa ser a palavra, mas troque a forma como você faz isso.
Comece a entender mais sobre você, sobre o seu corpo, sobre como você funciona, sobre o que faz sentido para você. Por mais que venha o medo, e eu sei que ele vai vir, porque você foi tão acostumada a viver uma certa programação, que quando você pensa em mudar o seu sistema nervoso, inclusive, ele já fala, não, pelo amor de Deus, isso é perigoso, você não pode. Mas quando você começa a fazer esse trabalho corporal, e que é por isso que hoje isso é a base do meu trabalho, porque foi o que realmente me transformou, né? A regulação do sistema nervoso, quando você começa regulando o seu sistema nervoso, você começa a conseguir mudar essa visão e agir diferente do que você age hoje, sem precisar se esforçar. Tá aí o segredo. Entendeu? Então isso é super possível. E se você quer começar essa caminhada, ou se você quer mudar, já decidir agora, porque também tudo começa com uma decisão. Se você decidir agora que você quer começar essa mudança, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos, porque eu sempre vou estar trazendo conteúdos assim aqui nesse canal. Tá? Eu recebi realmente assim uma vontade muito grande de vir aqui compartilhar tudo isso com vocês, porque eu já cheguei num estágio onde eu consegui resolver essa causa raiz do meu problema, e é a partir dessa causa raiz que a gente consegue transformar a nossa vida. E que para mim é a regulação do sistema nervoso. É voltar para casa, é voltar para você, para o seu corpo. Sentir esse seu corpo aqui que lhe permite tanta coisa nessa vida. Tá bom? Então é isso, amada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Menos correria e mais presença.